Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal TV Arache Educa. Eu sou o professor Júlio César e nós vamos para mais uma aula de matemática. Na aula de hoje a gente vai começar a estudar o conceito de razão. Nós vamos falar um pouquinho sobre a razão entre grandezas, nós vamos entender o que é razão matematicamente falando e aonde a gente aplica essa razão. Vamos aprender um pouquinho também sobre as formas irredutíveis das frações, porque elas vão se relacionar com a razão matemática que a gente vai estudar a partir de agora. Vamos retomar um pouquinho o que a gente aprendeu na última aula. Nós falamos sobre gráfico. Gráfico da equação no segundo grau. E eu já faço um adendo aqui, que a equação do segundo grau, ela tem modelo de ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Isso significa que tem uma constante a, que multiplica o x ao quadrado, um número aqui, uma constante b, que multiplica o x, e uma constante c, que é um número puro, que não está multiplicando nenhuma variável. Gente, de novo, volto a repetir, terceira vez que eu falo isso nas minhas aulas. Se esse a for igual a zero, esse x ao quadrado vai para zero. E se isso acontecer, eu não tenho uma equação no segundo grau. Vai descaracterizar a minha equação no segundo grau. Isso significa que eu não vou ter isso aqui, ó, uma parábola, tá ok? Porque o gráfico da equação do segundo grau é isso aqui, ó, é uma parábola. É uma boquinha rindo, como é esse caso aqui, ó, tá rindo, ó. Ou é uma boquinha triste, certo? Se a boquinha tá rindo, o A é maior que o zero, ó, como está aqui. Se a boquinha estiver triste, o que vai acontecer? O meu A vai ser menor que o zero, certo? Então, aqui, ó, a minha boquinha está triste, então quer dizer que o A é menor que o zero aqui, tá bom? Os pontos notáveis do meu gráfico da equação do segundo grau, que é muito importante. Primeira coisa é o ponto C. Então, você olha quanto que vale o C aqui e você pode colocar no seu gráfico. Tá ok? Olha o C, coloca no gráfico que aí você vai achar o primeiro ponto notável. Segundo e terceiro ponto notável são as raízes. E como é que eu acho as raízes de uma equação do segundo grau? Vou colocar, mas não vou resolver. É assim, usando a fórmula de Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Isso tudo dividido por 2A. E aí eu quero observar com vocês que o delta, o famoso delta da equação do segundo grau, ele é esse valor aqui, ó. Esse b ao quadrado menos 4ac. Não é com a raiz, tá? Então, b ao quadrado menos 4ac é o delta aqui. Então, isso aqui é a mesma coisa que o delta, então, é b ao quadrado menos 4ac. Se o delta é b ao quadrado menos 4ac, o que vai acontecer? Você pode substituí-lo aqui. Por que você, Júlio, está falando desse delta? Porque o delta vai me orientar no sentido de aonde está o vértice da minha equação. Ok? Então, se você for olhar, o vértice é um ponto que tem um par ordenado, ou seja, ele tem um x do vértice e ele tem, aqui a gente não está mostrando, mas ele tem um valor no y também. O x do vértice, ó, o vértice então, o x do vértice está aqui, que é menos b sobre 2a. Agora, o y do vértice não está. O y do vértice, eu vou mostrar para vocês, mas matematicamente falando, ele é menos delta sobre 4a. Tá? Então, vamos lá. Menos b sobre 2a é o x do vértice, menos delta sobre 4a é o y do vértice aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, menos delta sobre 4a. Assim, eu acho todos os 4 pontos notáveis do meu gráfico da equação de segundo grau aqui. Tudo bem? Muito bem. Depois de falar sobre isso, de a gente finalizar, revisar o nosso conteúdo de equação do segundo grau, a gente começa falando sobre razão. E aí eu trouxe essa imagem de um pensamento, uma imagem muito interessante da internet, falando assim, gente, e quando que a gente tem razão? Porque a razão, para o ser humano, é estar certo. Né? Muitas das vezes a gente tem
A gente acha que tem razão, mas a gente não tem. Então, a gente não está certo. Na matemática, ela tem um significado diferente. Eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Matematicamente falando, a razão é o quociente. E vamos lembrar o que é o quociente? Ó, quando eu tenho uma divisão, é o quê? Eu tenho o dividendo, que é o que eu estou dividindo. Eu tenho o divisor, que é pelo que eu estou dividindo. Eu tenho o resto, que é o que sobrar da divisão. Pode ser resto zero, ou seja, uma divisão exata ou não. E eu tenho o quociente. O quociente é o resultado dessa divisão. Então, na matemática, a razão vai ser a divisão de um número pelo outro. Quando eu divido um número pelo outro, não dá seu resultado, e o seu resultado não é o quociente. Então, matematicamente falando, a razão é o resultado da divisão. Júlio, qual que é a razão entre 4... minha caneta saiu, peraí. Voltou. Qual que é a razão entre 4 e 2? A razão entre 4 e 2 é o resultado da divisão de 4 por 2. Eu tenho 4, divido para 2, me sobrou, ou seja, é para cada um, 2. Então, a razão aqui vai ser 2. A razão é justamente o resultado desta divisão, tá ok? Muito bom, vamos continuar aqui. O significado da palavra, então, leva ao entendimento natural do que seja razão entre dois números ou duas grandezas, tá? Razão, então, é o quociente indicado exato entre dois números racionais, cujo segundo número é diferente de zero. Pelo amor de Deus, vou me pedir falar de novo, pelo amor de Deus, não posso ter no meu denominador o zero. Não existe eu fazer assim, 3 dividido por zero. Pelo amor de Deus, não faz isso de jeito nenhum. 723, juro, posso dividir por zero? Não, não existe divisão por zero. Matematicamente, a gente não pode dividir por zero. Como é que você tem 10 balas e vai dar para 0 pessoas? Não tem jeito. Não tem como você dar alguma coisa para ninguém, para nada. Então, não existe, matematicamente falando, dividir-se por zero. Então, a razão eu preciso ter um numerador e um denominador, desde que o meu denominador seja diferente. Cadê o marca-texto? Marca-texto. Isso aqui não pode esquecer de jeito nenhum, porque as pessoas às vezes fazem isso. Quando eu vejo isso em exercício, em prova, em situações, eu quase choro. Essa é a verdade, eu quase choro. Então, a razão entre dois números A e B com B diferente de zero, acabei de falar, olha aqui, com B diferente de zero, nessa ordem, então quer dizer que A em cima e B embaixo, A no numerador e o B no denominador, é o quociente de A por B, ou seja, o resultado da divisão de A por B. Júlio, razão entre 7 e 3, existe? Existe. Uai, Júlio, mas não é um número exato, não, vai dar 2, alguma coisa. Tudo bem, existe. Júlio, deu uma dízima no período, 2,3333333333333. Existe da mesma forma, tá? Então, de novo, razão é o quê? É divisão de é o resultado da divisão de um número pelo outro. Muito bom. Vamos continuar. Como você pode perceber, uma razão é representada por uma fração. Para a gente ter uma razão, eu vou ter uma fração. Sabe por quê, gente? Porque a fração é divisão. Se eu tenho a fração 1/4, eu estou dividindo 1 por 4. Se eu tenho a fração 7/5, eu estou dividindo 7 por 5. Se eu tenho a fração 25/8, eu estou dividindo 25 por 8. Então, a razão vai ser representada por uma fração, tá? No entanto, não deve ser lida como se fosse. Isso é muito importante. Eu não posso ler a razão falando assim, 1/4. Eu não posso ler a razão 7/5. Eu não posso ler a razão 25/8. Vou apagar aqui e vou mostrar para vocês como é que a gente vai ler. Eu fiz uma tabelinha para a gente não ter dúvida de como se lê uma razão. Júlia, a escrita é a mesma. Como é que eu vou saber? O exercício que eu vou ter que te falar se é razão ou se é uma divisão. Normal, tá? Então, olha aqui. O número racional, se eu tenho assim 1/2, como é que eu leio? 1/2. 1/2. 3/4, como é que eu leio? 3/4. 5/3, como é que eu leio?
5 terços. 7 sobre 10. Como é que eu leio? 7 décimos, né? Agora, na razão, como é que eu vou ler? 1 sobre 2 é 1 para 2, ou 1 está para 2. 1 está para 2. 3, a divisão aqui vai significar o para. 3 está para 4. 5 está para 3. 7 está para 10. Entenderam? Então, na razão, eu tenho que colocar a palavrinha está. Não posso ler como eu leio convencionalmente um número racional. Júlio, 27, se fosse 27 sobre 3, ou seja, 27 terços. Na razão seria 27 está para 3. Tudo bem? Na razão eu preciso ler de uma forma diferente para me evidenciar que é o quê? Uma razão. Porque muitas das vezes você não consegue identificar se é razão ou se é um número racional, se você está falando. Então a forma de você falar, verbalizar isso, é utilizando esse verbozinho que é o estar aqui, tá? Que é o estado da nossa razão. Muito bom. Vamos considerar então a notação que é o 5 sétimo. O 5 sétimo significa, em racional é 5 sétimo, quer dizer que 5 está para 7, se eu fosse falar em termos de razão, certo? O que isso representa? Então a notação do 5 sétimo é um numeral, uma fração que representa um número 5 sétimos, onde 5 é o numerador e o 7 é o denominador. Então 5 está para 7. Isso significa que se você vai lá fazer uma receita de bolo, sou craque com bolo. Mentira, tô brincando, gente. Mas, se você vai fazer uma receita de bolo, e aí você sabe que você tem que colocar a cada 5 ovos que você coloca no seu bolo, você vai colocar 7 copos de leite. Então, a razão entre o número de ovos e a quantidade de copos de leite que você colocou no seu bolo, na sua receita, é 5 sétimos. Isso quer dizer que 5 está para sétimo. Quer dizer que se você for fazer um bolo de uma proporção maior, ou seja, você vai dobrar a sua receita. Se você dobra a sua receita, você dobra a sua razão. Ao lugar de 5 ovos, você vai usar o dobro, 10 ovos. No lugar de 7 copos de leite, você vai usar o dobro, 14 copos de leite, tá? Muito bom. E aí, quando a gente multiplica ou divide os termos da razão, ou seja, o numerador e o denominador, por um mesmo número diferente de zero, vamos ressaltar o diferente. Sou ótimo para ressaltar o diferente, porque ele é muito importante, mas no estudo matemático, cadê? Diferente de zero. Diferente de zero, obtém-se então a razão equivalente à primeira. Júlio, não entendi nada. Olha aqui. Eu tenho uma razão que é 3 quartos. Sabe o que eu fiz aqui? Eu multipliquei por 2. Se eu multiplico o cara que está em cima, o numerador, o 3, eu tenho que multiplicar o cara que está embaixo, o denominador, o 4. 3 vezes 2, 6. Então quer dizer que esse mesmo número que eu multipliquei no de cima, no caso 3, eu tenho que multiplicar o 4 por ele. Então eu multiplico por 2. 4 vezes 2, 8. Ah, Júlio, eu não quis fazer isso não, eu quis fazer 3 vezes 3. Então 3 vezes 3 vezes deu 9. Então 4 vezes 3 deu 12. Ok. Não, Júlio, eu quero fazer vezes 4. Então 3 vezes 4 deu 12. 4 vezes 3, 4 vezes 4 deu 16. Então essas frações são iguais. São frações equivalentes. Vamos sublinhar isso aqui também. Equivalente. O que é equivaler? É se tornar igual. É a mesma coisa. Certo? Se eu tenho R$0,5, se eu tenho 50 centavos, é a mesma coisa, porque R$0,5 é a metade do real. Quer dizer que eu fui lá no real, um realzinho, e peguei o valor dele monetário, que era R$1, e dividi ao meio certinho. Tá? Então, R$0,5 é 50 centavos. Se equivalem. Então, isso que significa o equivalente aqui. Tá bom? E, por exemplo, quando eu faço o contrário é 48 sobre 60. Então, 48 está para 60, falando sobre razão. Se eu divido por 2, deu 24 sobre 30. Se eu divido por 4, 48 dividido por 4, deu 12. 60 dividido por 4, deu 15. Beleza, posso fazer mais ainda. Posso fazer 48 dividido por 12. 48 dividido por 12 deu 4. 60 dividido por 12 deu 5. Júlio, dá para dividir mais os dois? Não. Quando eu não tenho como dividir mais, eu chego na famosa forma irredutível. A forma irredutível é quando eu tenho, então, o quê?
eu tenho o menor valor, a menor razão, a menor fração que eu posso ter, de forma que eu não consiga dividir mais. Por que eu não consigo dividir mais? 4, eu divido por 2, Júlio, que daria 2. O 5 você consegue dividir por 2? Não, porque aí o 5 daria 2,5. Eu não posso colocar 2,5 aqui. Precisa ser um número inteiro, tá? Ah, vamos dividir então por 5. O 5 divide por 5, beleza, mas o 4 não divide por 5, tá? Não daria um número inteiro. Então, por isso que essa é chamada forma irredutível. Vamos fazer então uma situação problema para ver se a gente fixa esse conteúdo, para a gente ver se a gente entende melhor, tá? Vamos lá então. Em uma loja eu tenho 2.300 vendedores e 46 supervisores. A razão entre o número de vendedores e o número de supervisores é igual a quanto? Então, presta atenção. Eu tenho 2.300 vendedores e 46 supervisores. Um segredo matemático para vocês. Leiam a ordem. A razão entre o número de vendedores. Se falou o número de vendedores e o número de supervisores, quer saber o seguinte. Quantos vendedores eu tenho para cada supervisor? Então, eu tenho que fazer a razão, ou seja, a divisão entre esses dois. Entre o número de vendedores e entre os números de supervisores, certo? Quantos vendedores eu tenho? Eu tenho 2.300. Nossa, Júlio, que conta difícil que você vai fazer a gente fazer. Sim. Quantos supervisores eu tenho? 46. Então, eu tenho 2.300 vendedores para cada, ou está para cada 46 supervisores que a gente tem aqui nessa loja, tá? Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso voltar e fazer as formas irredutíveis. Chegar na forma irredutível disso aqui. A lógica é você achar que, pelas nossas respostas, ó, eu tenho um supervisor a cada 46 vendedor, eu tenho 46 supervisor a cada 50 vendedor, eu tenho 50 supervisor para cada vendedor, eu tenho um supervisor para cada 50 vendedores. A lógica é você achar o quê? Você vai dividir 2.300 por 46. Se você fizer, então nós podemos dividir pelo mesmo número. Vou falar para vocês que de cara eu sei que divide por 23. Então, eu estou dividindo por 23. E se eu faço no numerador, eu faço no denominador, tá? Quando eu dividir 2.300 por 23, vai dar 100. Quando eu dividir 46 por 23, deu quanto? Deu 2, muito bem. Dá para dividir 100 e 2 por o mesmo número inteiro? Dá? Isso mesmo, acertaram. Dá para dividir por 2. Então, se você dividir o 100 por 2, você fica com 50. E o 2 por 2, você fica com 1. Quer dizer que eu tenho 50 vendedores para cada supervisor. Ou eu tenho um supervisor para cada 50 vendedores. Vamos olhar se eu tenho essa resposta. Um supervisor a cada 46 vendedores? Não, não é. Já vou pôr um X aqui. Porque eu tenho um supervisor, mas a cada 50 vendedores. 46 supervisores a cada 50 vendedores? 46 supervisores? De jeito nenhum, sem noção. Essa aqui a gente podia ter eliminado. Letra C. 50 supervisores para cada vendedor? Não, é o contrário. Eu tenho 50 vendedores para cada supervisor. Não. Um supervisor para cada 50 vendedores? Sim. Eu tenho um supervisor para cada 50 vendedores. Então, a resposta correta seria essa letra, desculpa, letra D de dado aqui, tá? Vamos para a segunda questão. Duas cidades A e B estão a uma distância de 204 quilômetros. Para sair da cidade A e ir até a cidade B e voltar novamente para a cidade A, foram necessários 48 litros de combustível. Calcule a razão entre a distância e o volume de combustível gasto. Então, eu quero a distância que eu gastei, certo? Dividido, razão é dividir, pelo consumo, litros, a quantidade que eu gastei. Então, observe que você foi da cidade A para B e depois você voltou, certo? Então, se você foi em 204 quilômetros e você voltou com mais 204. Quer dizer que nos resultou 408 quilômetros. E eu quero a razão, então eu quero esses 408 quilômetros e dividir por 48, que foi a quantidade de combustível que você gastou, 48 litros. Então, eu preciso dividir 408 por 48. Vamos fazer aqui do lado comigo, ó, aqui em cima. Ó. 408 dividido por 48, certo? Aqui, vamos ver quantas vezes o 408 cabe aqui. 8 vezes, né, gente? 8. Porque 8 vezes 48 dá 48, 96,
192, 384. Então, aqui deu 8 menos 4, deu 4. 0 dá para subtrair 8. Preciso pegar emprestado. 3 foi para 1. Então, 10 menos 8 deu 2. 3 com 3 deu 0. Então, deu 24. Se o 24 não dá para dividir por 8, por 48, o que eu tenho que fazer? Jogo uma vírgula, Júlio. Quando eu joguei uma vírgula, eu acrescento um 0. 240 dividido por 48 dá quanto? 5. 5 vezes 48, 240. Então, eu zerei aqui, acabei minha divisão. Então, quer dizer que a razão entre o 408 e o 48 vai dar 8,5. Quer dizer que gastou a cada 8,5 km, olha que legal, você andou 8,5 km e você gastava 1 litro de combustível. 1 litro de gasolina ou álcool aqui, tá ok? Pessoal, na aula de hoje então, a gente viu sobre razão, o que é a razão, o que é o numerador e o que é o denominador, essa fração irredutível, essa forma irredutível que eu tenho também. E como se lê, principalmente, uma razão, tá bom? Queria agradecer a participação de vocês, abração e até a próxima aula. Valeu!